queremos orar, vamos orar agora pela gratidão. Deus, nós colocamos na Tua presença, Pai, a vida de cada um nessa hora, cada um que está na sua casa, de frente a essa tela. Deus, age em nossos corações, queremos ter um coração grato, Pai. Leva-nos a ter, ó Deus amado, lábios que confessam o Teu nome, que agradecem ao Senhor. Livra-nos, ó Pai, de termos lábios, ó Pai amado, que realmente venham a murmurar, reclamar, ó Pai, estar insatisfeitos com o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos, ó Deus amado, ser gratos, sempre, sempre gratos. Como diz Davi, o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado? Queremos ser gratos, Pai, em nome de Jesus, traga ao nosso coração essa gratidão, para que possamos honrar e glorificar o Teu nome através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos. Vamos juntos adorar Jesus. Você é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado.
o Senhor. Vamos lá, a última vez, levante sua voz, diga: Ele é grande. Grande é o Senhor. Amém, Jesus, Tu és digno de louvor. Não há ninguém como Tu. Nos leva para um lugar de intimidade contigo, Senhor. Jesus, quero ficar contigo. Eu quero ser teu amigo. Quero comer no seu prato, calçar os meus pés nos teus sapatos e arrastar. Lá, 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 e arrastar. Jesus, eu quero muito você. Pegar tuas sandálias e esconder pra você não sair, pois eu quero estar perto de ti e te abraçar. Lara, 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 e te abraçar. Nós chamamos Jesus, intimidade contigo é nosso desejo. Jesus, eu quero deitar no teu colo, te contar tudo que sei, descansar recostado em teu peito, ouvindo o teu coração e me acalmar. Lara, 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 e me acalmar. Lara, 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 lara. Jesus, eu quero vestir sua camisa com as mangas maiores que meus braços, correr pela casa ao teu encontro e me abandonar no teu abraço e te abraçar. Lara, 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 e te abraçar. Lara, 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 Eu quero te abraçar, quero te abraçar. ser teu amigo íntimo. Eu quero te abraçar, te conhecer mais de perto. Eu sei que o novo e vivo caminho já está aberto e eu quero ir. Eu quero ir mais perto de ti.
nosso coração queimar. O meu coração queima por ti, amado da minha alma. E o meu coração queima por ti. Santo Espírito, toque em nossos corações nessa hora. Desperta, Senhor, paixão por Jesus. Nós nascemos para ser íntimos de ti, Senhor. Onde você estiver agora, abra os seus braços na presença dele. Meu coração queima por ti. Sinta o seu coração queimando por Jesus. O meu coração queima por ti. La, 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 Olá, seja bem-vindo à Pastor de Palmas. Salmo 122:1 diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós estamos muito alegres com a presença de cada um de vocês aqui. Esse é o Paz News e fique por dentro das nossas principais informações. Nós somos uma igreja na visão do modelo do discipulado apostólico MDA. Nosso principal objetivo é ganhar vidas e cuidar bem delas. E como isso acontece? Nós nos reunimos aqui semanalmente no templo para os cultos de celebração e também para os cultos de ministério, seja de adolescentes, jovens, casais ou mulheres. Mas também e principalmente nos reunimos semanalmente nos lares, nas casas, para os chamados Life Groups. É ali que você vai poder pertencer a essa família e se conectar de forma mais profunda a esse corpo local. Você gostaria de participar de um Life Group? Então, no fim deste culto, preencha o cadastro com o pessoal do Ministério Atmosfera que está na porta da igreja, ou também acesse nosso site ou nosso aplicativo no menu Life Groups e preencha o cadastro. Em breve você vai estar somando conosco nesse grande trabalho de ir e de fazer discípulos. Próximo domingo estaremos mais uma vez reunidos para comemorar a morte e a ressurreição de Jesus através da Santa Ceia. Nessa oportunidade você também poderá ofertar uma cesta básica para a Marcha do Amor. Olha que boa notícia o Paz Kids tem para você e também alguns desafios. Preste atenção nas salas que nós já conseguimos retornar. No culto da manhã, a sala de 1 a 4 anos, a sala de 5 e 6 anos e a sala de 7 a 11 anos. E no culto da noite, nós temos a sala de 1 e 2 anos, pulamos para a sala de 7 e 8 anos e de 9 a 11 anos. Então veja que nós não conseguimos retornar todas as turmas das quais nós tínhamos originalmente. Por quê? Porque muitos dos nossos voluntários do Paz Kids ainda não retornaram. E é por isso que eu gostaria de fazer esse desafio, porque nós temos visto que é realmente um prejuízo muito grande para as nossas crianças não estarem recebendo o alimento necessário para a idade dela, para como o Senhor fala com ela. E muitas vezes, se você traz o seu filho e ele fica aqui no culto de celebração, ele não vai receber o alimento e também vai acabar atrapalhando a ordem aqui do culto, porque ele tem e precisa receber o culto dele. Então, nós queremos fazer 2 desafios. Primeiro, você pai,
que tem filho nessas idades, nessas faixas de idade que eu repeti, né, que eu falei no culto da manhã e da noite, traga o seu filho no turno onde já está acontecendo uma sala para ele. E o segundo desafio é que se você quiser servir Jesus, ministrando, pastoreando crianças, nós queremos desafiar você. Então esse desafio não é para ajudar nas salas, né, ali na diaconia, ajudando a levar no banheiro, na água, pedindo para elas fazerem silêncio, não. É para ministrar, para pastorear o coração das crianças. Você, logicamente, vai passar por um treinamento e vai ser muito bom ter você conosco no Paskids. Então, qual é o caminho que você deve percorrer? Você me conhece? Me procura. Ou também procure um líder direto, que ele vai poder fazer uma ponte entre você e o Paskids. Você também pode entrar no nosso site ou no nosso aplicativo e preencher o cadastro no menu Seja Voluntário. Olha, eu espero você e eu creio que em breve nós teremos todas as faixas de idade, todas as crianças recebendo a palavra de Deus no coração delas. Dia 10, a Escola Ministerial Paz vai inaugurar uma nova disciplina, a disciplina Nova Criatura. Então você que nasceu de novo recentemente, ou para você que está congregando conosco também aqui na nossa igreja, é muito importante você fazer esse módulo. Quais são os principais assuntos? São assuntos fundamentais das quais a nossa igreja está alicerçada. Então eu desafio você a se inscrever, a se matricular. Você que já é aluno, você vai receber o código no grupo da turma, e você que quer começar a Escola Ministerial Paz agora, você entra no nosso aplicativo ou no nosso site e se inscreve para isso. Como você sabe, a qualquer momento você pode começar a escola. Querido aluno, esse é o último módulo desse ano e nós retornaremos com as próximas disciplinas em fevereiro de 2021. O Bazar do Ministério Amor em Ação chegou! Já acontece nesse próximo sábado no setor Lago Norte, das 8 às 12 horas. E você ainda pode ajudar ofertando as roupas e também nos ajudando a divulgar. E saiba, olha que importante, que os recursos deste bazar serão destinados à ação que o Ministério vai fazer nesse fim de ano. Nosso Tadel também já retornou. Aos domingos, das 10 às 11 da manhã, treinamos os nossos líderes e os capacitamos para a obra que o Senhor tem nos chamado. E olha, em especial, o próximo Tadel será o Tadel de Cultura Paz, onde nós reunimos os ministérios, todos que compõem ministério aqui na nossa igreja. Então eu quero perguntar para você, qual ministério você serve? Se você serve em algum ministério, então você deve estar aqui para receber uma palavra super top com o nosso pastor Jackson e também para, junto do seu líder, você participar da formação, da agenda, das ações que nós vamos realizar no próximo ano, em 2021. Então eu conto com você, porque nós precisamos do maior número de líderes e de pessoas treinadas e capacitadas para alcançar toda a terra com a glória de Deus. O Paz News fica por aqui e lembrando, abra seu coração, elimine aquelas coisas que podem distrair você e receba a poderosa palavra de Deus. Até o próximo! Muito tremendo, né, irmãos? Glória a Jesus. Quero compartilhar uma palavra com vocês, muito poderosa. Não é? Eu creio que é a palavra que o Espírito Santo está falando com a igreja nesse domingão aí. Deixa eu aumentar minha letra aqui rapidinho, porque eu acho que que maravilha, né, irmão? A tecnologia é uma benção ao serviço do Rei. Muito bom. Então vamos ler comigo Salmos 100. Salmos 100 a partir do versículo 3. Ok? Fica muito ligado agora, né? Se você puder colocar o seu telefone no modo avião, para que você não perca, porque, irmão, isso vai mudar a sua vida. Isso vai te abençoar demais, essa palavra. Meu Deus do céu. Salmos 100, a partir do versículo 3, diz assim: sabei que o Senhor é Deus. Tem que saber, tem que ter esse conhecimento. Sabei que o Senhor é Deus.
Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graças e bendizei-lhes o nome. Aleluia. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito, muito, muito obrigado, Senhor, por esse domingo, por esse primeiro dia da semana, primícia. Queremos consagrá-lo ao Senhor, vivermos para o Senhor esse dia. Ó Deus, e nós queremos compreender no nosso coração realmente o que significa ações de graças. Queremos ter uma vida de ações de graças, um estilo de vida de ações de graças. Por isso nós clamamos nessa manhã que o Senhor nos explique, que o Senhor revele essa palavra no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos. Então, esse Salmo 100, muito tremendo aqui, sabei que o Senhor é Deus. Então, parece uma coisa básica, mas a gente precisa saber mais o que significa, não é? Deus ser Deus. Amém, queridos? Parece, eu sei. A gente só tem como saber através das Escrituras, não é? E também, ele continua dizendo, foi Ele que nos fez, não é? Então, se eu estou aqui, se eu estou vivo, não é? Se está tudo funcionando em mim, não é? Se tem um coração batendo e um sistema, todos os sistemas funcionando, e eu posso falar, posso pensar, não é? Ele que fez tudo isso, isso é um milagre, não é? Meu Deus. E outra coisa que o salmista diz, que nós somos dele, nós somos uma propriedade dele, então ele vai cuidar da gente. Fala que nós somos povo, e povo dele, também nós somos rebanho do seu pastoreio, então significa que ele é o nosso pastor, então nada nos faltará, não é? Imagina se um homem que é pastor de animais, não deixa faltar nada para aqueles animais, imagina Deus que é o nosso pastor. Agora, o que ele diz aqui no versículo 4? Entrai por suas portas. Como é que eu entro na presença de Deus? Como que eu entro na presença de Deus? Diga comigo, com ações de graças, não é? Com ações de graças. Primeira coisa que eu tenho que apresentar para Deus, quando eu entro na presença dele, ações de graças. E aí, irmãos, eu quero falar com vocês sobre isso. Ações de graça, porque ele não diz, entrai na presença dele com palavras de gratidão, conquanto isso é muito legal, mas irmãos, ações de graças é muito maior, não é, do que palavras de gratidão. Eu digo que é muito mais fácil a gente dizer, querido, muito obrigado, do que a gente fazer algo que expresse a nossa gratidão. Então é para a gente entrar na presença de Deus com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o nome. Amém, queridos? Então veja bem, essa semana eu li uma história, eu quero começar com isso, eu achei muito tremendo, uma história real, não é, que aconteceu com um mega empresário, eu só lembro do primeiro nome dele, não é, porque ele é judeu, né? Pensa, o nome dele deve ser assim, não é? Mas é Moshe, né? Que é a tradução para Moisés. E esse cara muito rico, milionário, ele na época ele morava nos Estados Unidos, não é, onde ele tinha os negócios dele lá, mas ele ia eventualmente na terra dele, Israel. Então, ele estava a negócios em Israel, isso era agosto de 2001, né, e essa data é importante para você guardar. E aí, irmãos, ele estava ali a negócios, e aquela correria, e entre uma reunião importantíssima e outra, ele correu para comer alguma coisa, e ele sempre ia numa padaria que ele gostava, meio famosa ali. Então ele foi ali, padaria não, uma pizzaria, meio famosa lá. E quando ele chegou lá, tinha muita gente, aquela correria, e ele com pressa, e ele angustiado. E um israelense que estava ali, percebeu a angústia dele, e ofereceu o lugar dele na fila, que era o segundo lugar. Você quer ficar no meu lugar? Eu vou para o seu, não é? Ele achou aquilo tanta gentileza que ele nem pôde acreditar, porque ele estava com muita pressa. Ele agradeceu o cara, não é? Ficou assim impressionado com aquela atitude do cara que nem conhecia ele. O rosto do homem ficou no coração dele. Aí ele pegou o lugar do cara,
já comprou o que ele tinha que comprar, comeu ali mesmo, saiu, agradeceu mais uma vez o cara, e quando ele estava a menos de 2 minutos que ele atravessou a rua, aquela mega explosão, bum, acabou o mundo, não é? E aquela correria, aquele desespero, aquela coisa, e aí ele ficou sabendo que um homem-bomba explodiu na padaria, na pizzaria que ele acabara de sair. Quem está me entendendo? Ele ficou tão chocado com aquilo, e ele só lembrou daquele homem que salvou a vida dele, não é? Se não fosse aquele homem, ele teria morrido. Então ele voltou para procurar o homem, e ele procurou porque ficou o rosto dele, ele sabia quem era o homem, mas ele não encontrou ali. E aquele desespero, morreram naquele atentado, né? 18 pessoas, entre elas 6 crianças, 90 pessoas ficaram gravemente feridas, foi uma tragédia, não é? E ele procurou o homem, não achou ali, e ele esqueceu a reunião dele importante, e eu vou achar esse cara, eu preciso agradecer esse cara, não é? E ele saiu e passou alguns dias até para ele achar esse cara. Finalmente ele achou esse cara, não é? Num dos hospitais para onde eles levaram as vítimas. E quando ele achou o homem, o filho dele já estava com ele, e aí ele contou a história para o filho dele. Ele disse: não, ele está bem, ele não vai morrer, ele está fora de perigo, mas ele foi muito ferido, mas ele está fora de perigo. Então ele falou para o filho dele: olha, eu quero o que vocês precisarem, eu quero ajudar. Ações de graça. Isso não é muito obrigado, meu amigo, não é? Ele disse: o que vocês precisarem, por favor. Aí deixou o cartão dele e ele voltou para os Estados Unidos. Um mês depois, quando que era mesmo, quando aconteceu o atentado? Agosto de 2001. Um mês depois, ele já estava nos Estados Unidos e aquele jovem ligou para ele. Não é? Olha, você deixou assim seu cartão, você falou que você poderia ajudar. Meu pai precisa fazer uma cirurgia. E o lugar melhor para ele fazer a cirurgia é em Boston, aí nos Estados Unidos. Ele morava em Nova York, ficava 1 hora de voo. Você pode nos ajudar? Ele disse: na hora. E pagou todas as passagens do cara, e pagou hospedagem, e disse: eu vou buscá-lo. Eu quero estar lá, porque vai ser a primeira vez que eu vou poder falar com ele, agradecer. Eu estou vivo por causa desse camarada. E aí, irmãos, naquela manhã de setembro, ele foi buscar o cara que chegou no aeroporto. Aí eu vou ler só o finalzinho da história para vocês, não é? Então, sendo assim, pouco antes das 9 horas da manhã, não é? Naquele dia 11 de setembro de 2001, Moshe não estava no seu escritório no 101º andar do World Trade Center. Quem está me entendendo? De novo, esse homem salvou a vida dele, mas agora, por causa da gratidão. Não por causa da gratidão, mas por causa da ação de graças. Não é? Então, irmãos, eu fiquei pensando quando eu li essa história, será que nós temos algo para agradecer com ações de graças para o nosso Salvador? Não é? O que o nosso Salvador fez por nós? Irmãos, eu fiquei pensando essa semana, eu fiquei assim, desesperado, eu fiquei igual esse Moshe, não é? Querendo fazer alguma coisa pelo meu Salvador. Não é? Porque, irmão, pensa bem, a Bíblia diz que Jesus se fez pecado no meu lugar para que eu fosse feito a justiça de Deus. Então ele me fez justiça de Deus, porque eu sou a justiça de Deus. A Bíblia diz que eu tenho, Efésios 3,12, eu posso entrar na presença dele com ousadia, porque ele me fez justiça dele. Não é? A Bíblia diz que eu posso orar com eficiência, com eficácia, porque muito pode pela sua eficácia a súplica do justo. Agora eu fui feito a justiça de Deus. Será que eu tenho motivos para agradecer a Ele? Ele me fez filho de Deus. A Bíblia diz que aqueles que creem no seu nome, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha o que diz 1 João 3,1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato nós somos filhos de Deus, não é? Será que nós temos motivos para agradecer o nosso Salvador, que colocou em nós uma nova natureza? Não é? Olha só o que diz 1 João 3,9, todo aquele que é nascido de Deus. Tem alguém que é nascido de Deus aqui?
não é? Aqueles que creram em Jesus foram nascidos de Deus. Então olha só o que diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Não é que ele não peca, mas uma das coisas que o nosso Salvador nos deu foi o Espírito Santo em nós, uma nova natureza, a semente de Deus em nós. Então, não é que a gente não peca, mas quando a gente peca, a gente fica mal, porque essa nova natureza nos fez diferentes agora. Isso é tremendo demais, não é? Meu Deus do céu, Ele nos fez a sua habitação. 1 João 3,24 diz: nisto conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito Santo que Ele nos deu. Será que Ele tem motivo? Será que nós temos motivo para andar atrás dele? Igual o Moshe, não é? Que andou peregrinando os hospitais para encontrar o Salvador dele, não é? Será que nós temos motivos para sair por aí procurando o nosso Salvador em oração, não é? E para fazer algo significativo por ele, não é? Irmãos, fora tudo isso, a Bíblia diz que Jesus nos deu a sua autoridade. Lucas 10,19, ele diz, o próprio Jesus: eis que vos dei autoridade para vocês pisarem em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Meu Deus, que tremendo isso! Que maravilha! Nós somos embaixadores em nome de Cristo. Ele nos deixou uma procuração. Será que nós temos motivo para agradecer? Não é? Agora, irmãos, é como eu estou falando, não é só, obrigado, Jesus. Porque deixa eu te falar uma coisa aqui. Existe uma diferença entre gratidão e educação. O que é educação? A pessoa faz uma coisa legal por você, te abençoa, sei lá o quê, e você diz: oh, meu querido, muito obrigado. O que é isso? Educação. Você não está entendendo o que é gratidão. Gratidão é ação de graça. Você está sendo educado, não fez mais do que sua obrigação, pelo menos isso, né, irmão? Muito obrigado pela sua gentileza, educação. Mas você não pode dizer por aí: eu sou uma pessoa muito grata, porque todo mundo que faz alguma coisa por mim eu agradeço. Você foi só educado, não é? Então, irmãos, é muito tremendo, tantas promessas. Eu não tenho tempo para falar de tanta promessa que tem a respeito da gratidão, mas, por exemplo, uma só, eu quero dizer só uma, eu acho que ela é tão abrangente, tão poderosa. Olha o que diz Efésios 5,18, diz assim: olha, enchei-vos do Espírito. E uma das coisas, uma das maneiras, uma das coisas que a gente tem que fazer para ser cheio do Espírito, o versículo 20 diz assim: dando graças a Deus, não é? Constantemente, por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quer ser cheio do Espírito Santo? Seja uma pessoa grata, tenha um estilo de gratidão, não é? É muito tremendo isso. E gratidão é uma coisa tão séria que a ingratidão, irmãos, é muito séria, não é? Você sabe que uma das coisas, né? Um dos 5 pecados que impediram que Israel entrasse na terra prometida a primeira vez. Quem sabe que a primeira vez eles falharam, né? Eles não entraram e passaram 40 anos no deserto. Uma das coisas que fala lá em 1 Coríntios 10:10 é: não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador, não é? Então, irmãos, eu quero falar hoje sobre essa verdadeira gratidão, sobre ações de graça. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, e durante a palavra vocês vão ver tantas promessas, quando a gente entende, não é, o que é gratidão e a gente pratica gratidão. Agora, eu quero mostrar para vocês, de uma forma bem prática, 3 pessoas e 3 ações de graças. Não é? Vocês já entenderam que gratidão é diferente de educação. Gratidão é uma ação, não é? É uma ação que demonstra com aquela ação a minha gratidão. É isso que é ações de graças. Então essas 3 pessoas são, em primeiro lugar, a sogra do Pedro, não é? No momento que ela foi, o que ela fez, né? O que foi prático na vida dela quando ela recebeu a cura de Jesus? Ela levantou e serviu a equipe missionária. Então diga comigo: serviço. Diga bem forte agora: serviço. Então, através do serviço dela, ela demonstrou gratidão.
A segunda pessoa que a gente vai ver é a Maria, irmã do Lázaro. Não é? Pensa, o irmão dela tinha sido ressuscitado dentre os mortos, só isso, não é? E ela ficou tão grata, ela não foi lá dizer assim para Jesus: oh, Jesus, muito obrigado, querido, você é tão bonzinho. Não, irmãos, ela fez algo que expressou a gratidão dela, nós vamos ver. E terceiro e último lugar, nós vamos ver os 10 leprosos, né? Um deles voltou e ele fez algo que expressou a gratidão dele. Quem está comigo? Então vamos comigo aqui? Quem está pronto? Quem quer aprender a ser grato de verdade? Não é? Então vamos ver comigo. Primeira coisa aqui então, com o nosso louvor e nossa adoração. Isso é muito mais do que dizer muito obrigado. Ah, pastor, toda vez que a gente vai almoçar, eu dou graças a Deus. Não é? Eu digo que você é uma pessoa muito educada. Obrigado, Jesus, por essa comida. Eu reconheço que foi o Senhor que deu. Você é muito educado. Mas, irmãos, você vai aprender o que é gratidão. Amém, querido? Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, com nosso louvor e adoração. Então, Lucas 17:15, não é a história dos 10 leprosos, fala que um dos 10, somente um deles, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se. Olha o que ele está fazendo. São coisas externas, são coisas que ele está fazendo. Isso aqui é uma ação de graça, é o primeiro nível de gratidão. Ele prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. E é interessante, irmãos, que quando ele chega ali com aquela ação de graça, não é? Ele está tão grato, pensa bem. O cara era um escravo da doença. Os leprosos viviam banidos da sociedade, viviam em leprosários. Eles não podiam, pela lei, se eles saíssem para alguma necessidade, eles eram obrigados a gritar: leproso, leproso! Eles eram obrigados, se eles não fizessem isso, eles estavam quebrando a lei, eles poderiam ser presos e mortos, não é? Irmãos, pensa numa miséria de vida. E aí, esses caras têm a vida transformada, eles aproximam de Jesus ali e começam a dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. E Jesus, de longe, disse para eles: podem ir se apresentar ao sacerdote pela cura de vocês. Todos os 10 creram. Não, eles não disseram: não, o senhor tem que tocar na gente. Não, irmãos, eles receberam aquela palavra top das galáxias e disseram: vamos lá. Mas eles não estavam curados ainda. E à medida que eles foram andando em direção à obediência, em direção àquele sacerdote para se apresentar, porque quando o leproso era curado, ele tinha que se apresentar ao sacerdote, ele faria um exame, se constatasse que realmente ele estava curado, aquele ex-leproso faria uma oferta ali, e beleza, está resolvido, ele está livre. E quando eles estão voltando, eles percebem que eles estão curados. Os outros continuaram o caminho para a religião. Vamos lá com o sacerdote. Vamos lá resolver, né? Vamos lá mostrar que a gente... Esse cara único, cara, eu vou voltar. Eu tenho que fazer algo, não é? E ele volta, não é? Ele volta. Eu creio que Jesus esperava a gratidão deles, porque olha o que diz Jesus no versículo 17. Jesus lhe perguntou, para aquele que voltou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Quem está comigo? Então Jesus esperava a gratidão dos 10, porque foi algo muito grande, mas só um voltou. Agora preste bem atenção, irmãos. Olha como que é bom ser grato. Ele volta e ele começa a desfrutar da presença de Jesus. Isso é a primeira coisa que acontece, porque esse cara se torna um missionário ali. Ele começa a andar com Jesus. Esse cara vai para onde? Se só Jesus tinha as palavras de vida eterna, não é? E ele começou a seguir Jesus, ele aprendeu tanta coisa boa, ele aprendeu a palavra. Irmãos, e mais do que isso, versículo 19 diz que, olha o que Jesus disse para ele: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, irmãos, quem é grato sempre vai receber mais. Os 9 receberam a cura, maravilha,
mas ele, além da cura, recebeu a presença de Jesus, a sabedoria de Jesus e a vida eterna. Quem está me entendendo aqui? Não é? Ele não recebeu a vida eterna porque ele voltou, porque a salvação não é por obra, mas ele recebeu a vida eterna porque ele creu. Ele creu em Jesus como Senhor e Salvador, não é? Tem muita gente que crê só no milagre, mas ele creu como Senhor e Salvador. Olha o que diz Hebreus 12, 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Irmãos, nós somos gratos a Deus? Ou nós somos só educados com Ele? Sabe como que é o nosso comportamento quando nós estamos na presença dEle? Não é? Aqui eu não vejo isso. Mas por aí, quando eu vou viajar por aí, vou pregar por aí, eu vejo na hora da palavra, na hora que Jesus está pregando, que está falando com as pessoas, a pessoa está lá distraída no celular, olhando o Facebook, o Instagram, não é? E sabe, sem nenhuma reverência, sem nenhum santo temor, sabe, sem um coração de adorador, porque eu estou tão grato por essas coisas que Ele fez. Ele veio morar dentro de mim, Ele me fez filho dEle, Ele me fez herdeiro, Ele me fez autoridade nessa terra, Ele me fez justiça de Deus. Agora eu posso orar e a minha oração é a oração do justo. Ele fez tudo isso na minha vida, como que eu vou me colocar na presença dEle? De qualquer jeito. Sabe, esse samaritano, ex-leproso, irmãos, ele volta e ele expressa a gratidão dele de uma forma prática, de uma forma viva, com o corpo dele, ele se prostra no chão, ele adora Jesus e ele ganha muitas coisas a mais. Quem está me entendendo? Quem está comigo aqui? Amém, queridos? Irmãos, isso me arrepia, porque nós deveríamos ser tão gratos, tão gratos, tão gratos. E se a Bíblia diz, não deixe de congregar, irmão, aconteça o que acontecer, eu vou estar na presença dEle, porque eu tenho um coração cheio de gratitude. O que é gratitude? É uma atitude de ação de graças. Primeiro lugar, tá bom. Segundo lugar, como que eu posso demonstrar, então, essa gratidão, essa gratitude, essa atitude de gratidão, essa ação de graça, não é? Então, qual que é a primeira mesmo? Louvor e adoração. Foi isso que o leproso fez. E no final ele foi muito mais recompensado. Em segundo lugar, com o nosso serviço. Então olha só o que diz aí Lucas, aí a gente vai falar da sogra do Pedro. Lucas 4,38 diz, deixando ele, Jesus, não é, a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma. Só um detalhe que o Mateus fala, que o Lucas não fala, é que ela estava acamada e ardendo em febre, não é? Só para que você entenda que não era uma febrezinha que ela estava, ok? Ela estava muito doente, talvez à beira da morte mesmo. Então, ela estava enferma, com febre muito alta, rogaram-lhe por ela, inclinando-se, então eles rogaram por ela, inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. Aí beleza, ela foi curada. Quem está comigo aqui? Qual a atitude dela? Oh Jesus, obrigado, estava tão mal aqui, né, passando mal, estava morrendo. Muito obrigado, tá? Tchau. Não é, tenho que fazer minha unha porque eu estou há um mês sem fazer a unha. Irmãos, e logo, imediatamente, ela se levantou, passando a servi-los. Meu Deus do céu. Né? É uma palavra que o Marcão usa. Ela fez algo tangível, né? Algo que se pode tocar, não é? Então ela serviu Jesus. Agora veja bem, irmãos, isso tem muito a ver com a gente, com cada um de nós. Porque, primeiro, ela serviu Jesus com o dom dela. Não é? Ela não saiu daí, agora ela disse, pastor Jesus, agora eu quero ir para o ministério de louvor, para te servir. Não, irmãos, ela serviu com o que ela tinha na mão, ela serviu com o dom dela, ela era uma excelente cozinheira,
E ela disse, não, ninguém se move daqui, ninguém sai daqui. E o almoço está por minha conta hoje, não é? Eu vou servir você. Eu imagino, irmãos, que ela se tornou, não é, como se fosse assim, uma espécie de cozinheira dos missionários. Eventualmente, eles voltavam lá, porque ela ficou muito agradecida, não é? E agora, veja bem, sabe, a gente servia a Deus com o nosso dom. Não é? Às vezes, nem sempre, irmão, nem sempre. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, que eu tocava violão, né? E eu toco um pouquinho de violão, mas eu dizia, vou ser músico, não é? Eu já pulei curado, né? Vamos dizer assim, né? Eu era viciado, eu era um cara perdido, vocês sabem, estava lá na cama, enfermo pelos meus pecados. Jesus foi lá e me curou. Quando eu pulei, eu disse, eu quero ser músico. Irmão, pensa na tragédia que eu fui como músico. Não é? Eu esquecia a letra, trocava a letra. Olha, irmão, e eu estava frustrado, porque eu via os caras bombando e eu não passava daquele nível. Porque não era o meu dom, não é? Não era meu dom, eu morria de medo de falar em público. Não é? Aliás, é o segundo, vocês sabem que o segundo maior medo do homem, sabe qual que é? Não é falar em público, é a morte. O primeiro é falar em público. É sério, pesquisa, né? E eu estava nessa pesquisa, eu morria, passava mal. Então, pastor, eu nunca vou ser, e agora, o que sobrou para mim? Sabe, irmãos, serviu com o dom dela, ela cozinhou para a equipe missionária. Então eu quero te falar uma coisa aqui, ó. Irmão, você não sabe, você não pode imaginar o tanto que a gente precisa de ajuda, não é? O quanto que esses ministérios estão gritando, não é? O quanto que é uma luta para a gente conseguir todo mundo no domingo para servir aqui, não é? O pessoal da atmosfera, que é um pessoal tão importante na igreja. Eles não estão só ali, eles têm várias atribuições importantes para o culto funcionar. Esse pessoal tem que estar funcionando aqui, tem que estar trabalhando, cada um deles sabe a função deles. E nós estamos totalmente desfalcados. As pessoas estão, como eu estou te falando, as pessoas estão, como é que fala, fazendo mais, como é que fala, acumulando funções. Não é? Eu vejo que tem tanta gente aí que pode ajudar. Irmão, para com esse papo de pandemia. Não é por causa da pandemia. Agora é tudo por causa da pandemia. Quebrou o vidro do meu carro, foi a pandemia. Furou meu pneu, a pandemia. Não é? Irmão, tudo é pandemia. Irmão, para com isso. Estamos na guerra. Ei, coloca teu fuzil na mão. Porque tem um monte de gente que está com fuzil, com a metralhadora, coitado, carregando o outro. E todo mundo sobrecarregado e o cara lá. Pandemia. Pandemia é uma palavra que significa desculpa para não fazer nada. Outra coisa importante, irmão, ela serviu imediatamente, não é? Porque, escuta bem, outra coisa, como pastor, eu ouço a vida inteira, só a vida inteira, tá? Então você que está me ouvindo na internet, me assistindo na internet, ou você que está aqui me assistindo, e você já falou isso, pelo amor de Deus, não vai dizer, pastor, está falando de mim. Não estou falando de você, é que 50% da igreja fala isso, tipo assim, ó, quando eu me aposentar, eu vou entregar a minha vida para trabalhar para Jesus. Não! Eu vi um teatro uma vez, que marcou minha vida para sempre, porque eu falava isso às vezes, né? Não, quando eu tiver isso, quando eu fizer aquilo, eu vou ter mais tempo, então... Aí eu vi esse teatro da Jocum, aí entrava uma pessoa jovem, ela tinha acabado de converter, ela dizia, quando eu terminar minha faculdade, eu vou me dedicar a missões. Aí ela chega com diploma, na próxima cena, ela chega com diploma, se formou, aí ela chega com aquele chapelão da formatura, formatura e tal. Quando eu terminar o meu doutorado, eu vou ser missionária na Índia. Aí ela sai, aí ela volta, aí ela já volta, não é, com o doutorado na mão e tal. Irmão, aí ela vai. Cada vez que ela entra é uma conversa fiada. Até que finalmente ela chega com uma bengala, aí o cabelo muito branco, velhinha. Quando eu fizer 100 anos, eu vou entregar minha vida para servir a Cristo. Aí, irmãos, aí ela morre no palco. Irmão, quando eu vi aquilo ali, eu disse, meu Deus, a gente tem que servir agora. Porque o que ele fez para a gente, irmãos, ele não fez algo, ele não está dizendo assim, olha, eu vou fazer algo para vocês, tá bom? Ele já fez. Ele já deu a vida dele, ele não ficou enrolando na cruz, não. Sabe, irmãos, ele já foi humilhado.
Ele já foi detonado na cruz. Ele já foi lá no inferno arrancar a chave do diabo por causa dos nossos pecados. Ele já fez isso. Agora eu vou dar uma desculpa para ele. Quando passar a pandemia, eu vou servir no ministério infantil. Irmão, é agora. Outra coisa, irmão, ela serve espontaneamente, com alegria, ninguém ficou lá no pé dela, sabe? Eu acho que isso é tremendo demais. A gente fica lá, ô irmão, por favor, ajuda a gente aqui, porque a gente não aguenta mais carregar esse negócio sozinho, ajuda a gente aí, por favor, por favor. Sabe, irmãos, eu creio que quem foi curado, sabe, quem recebeu algo de Cristo, é apaixonado por Ele. Sabe, ela se acorda, ela se levanta dali, pum, por favor, ninguém vai embora, porque eu quero servir. Sabe, é o primeiro amor. Esses dias eu entendi o significado da palavra primeiro amor na Bíblia. Você já viu aquela palavra lá, né, que fala em Apocalipse 2:4? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Essa palavra primeiro amor é aquele amor do namoro. Quem está comigo aqui? Não é? Então, sabe aquela paixão fulminante que a pessoa vê a outra, dá um negócio, não dá, né? Sei que eu via a Meila, eu encontrava a Meila por aí e tal, me dava um negócio. Pensar que eu ia desmaiar, né? Isso é o primeiro amor. Irmãos, agora eu te pergunto, o que uma pessoa não faz pela outra? É por isso que muita mulher é enganada. Já viu? Porque o cara, meu irmão, toda mulher não, mas assim, por isso que muita mulher se engana nesse momento, porque o cara está no primeiro amor. Quem está me entendendo? Moço, esse cara, ele é generoso. Aquele avarento que só a mãe dele sabe, não se manifesta, porque, cara, ele gasta todo o dinheiro dele, moço, com isso. Não tem dificuldade para ele, não tem. Ele faz da tripa coração. Ela disse, esse cara é apaixonado. Aí a bichinha, coitada, né? Entrega a vida. Aí depois, meu irmão, amor, tem que cortar meu cabelo, não é? Quanto que é? É 70. O quê? 70 reais? Tá doida, a mulher tá maluca? Nunca! O meu é 10 reais. Toma, leva 15. Não, pelo amor de Deus, toma lá, 15 já tá muito. Aí ela fala assim mesmo, isso entrou um demônio nele. Não entrou um demônio. É que, irmãos, ele saiu de uma posição, escuta, que ele nunca deveria ter saído do primeiro amor. Porque quando Jesus fala assim, olha, eu tenho contra ti, vocês abandonaram o primeiro amor. Então o que é que Jesus esperava? Que nós sempre fôssemos enamorados por Ele. Sempre nós tivéssemos essa paixão por Ele. A Meila fez um pedido para mim, ela falou assim, amor, no nosso noivado, a gente estava noivando ali, ela falou assim, amor, antes do noivado, eu só queria te fazer um pedido. Aí eu, beleza, então, irmão, qualquer coisa que ela me pedisse. Eu estava no primeiro amor. Ela disse assim, eu só vou te pedir uma coisa. Eu falei, pode falar. Eu pensei, uma coisa muito difícil, não é? Aí ela disse, seja sempre meu namorado. Eu falei, só isso? Isso é muito fácil. Depois eu descobri que nós precisamos cuidar para nós estarmos sempre nessa posição. Sempre a gente tem, até hoje, olha, eu estou com 50 anos, ela está com 48 anos, toda semana a gente tem o nosso dia especial. Ela está aí me ouvindo, toda semana. Acontece o que acontecer. A gente cultiva o nosso amor, não é? E eu pergunto de vez em quando para ela, amor, eu estou cumprindo a promessa? Ela diz, está cumprindo a promessa, não é? Então Jesus diz assim, ó, vocês deixaram de ser namorados. Se você ler Apocalipse 2, você vai ver, a partir do versículo 1, olha, eu conheço vocês, eu conheço as obras que vocês estão fazendo, eu conheço a perseverança de vocês, eu tenho visto como que vocês se indignaram contra aqueles que são falsos mestres e falsos crentes. Vocês são top da galáxia, que crentes fantásticos vocês são. Eu só tenho uma coisa contra vocês, vocês não me amam como vocês me amavam no começo. Agora vocês ficam no culto vendo celular. Agora vocês vêm uma vez por mês na igreja. Agora tudo é uma desculpa para vocês não me adorarem, não estarem comigo.
Vocês abandonaram. Só isso que eu tenho contra vocês. E se vocês não mudarem, ele diz, eu virei contra vocês e vou arrancar de vocês o meu candeeiro, a igreja. Meu irmão, que coisa linda isso, né? Ele diz assim, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Como assim? Que pecado foi que eu cometi? Olha lá. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Interessante, Jesus não fala assim, foi esse pecado aqui em particular. Não. Vocês deixaram de fazer, de servir. E como vocês deixaram de servir, eu percebi que vocês deixaram o primeiro amor. Porque quem ama, serve. Não é? Quem ama, serve. Então, esse é o segredo da sogra do Pedro. Ela levanta dali tão grata que ela quer servir. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. E outra coisa interessante, que ela não só, né, como eu disse, ela não só serviu com o dom dela, serviu imediatamente, serviu espontaneamente, sem que ninguém pressionasse ela, com alegria, primeiro o amor, mas também, irmãos, uma coisa interessante, ela não serviu só Jesus, ela serviu a equipe. Olha só o que diz, logo se levantou, passando a servi-los, diga los. Ela não falou assim, não, quem me curou foi Jesus. Não, ela entendeu que o Pedro vai entender depois. Pedro, tu me amas? Amo. Senão tu sabe todas as coisas, tu sabes o quanto que eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. Irmão, quem ama Jesus se preocupa com as pessoas pelas quais ele morreu. Como é que uma pessoa pode vir na igreja e pensar assim, eu vou lá, eu estou indo na igreja, estou participando, agora esse pessoal se mete em confusão aí, faz um monte de besteira, e eu vou perder meu tempo precioso com esse povo? Você não entendeu? Você não se sente, isso não é gratidão, isso não é gratitude, isso não é ação de graça. Não, porque quando você entende o que Jesus fez por você, você quer ajudar as pessoas pelas quais ele morreu. Que coisa mais tremenda. Olha essa promessa linda para aqueles que são gratos de verdade. João 12, 26. Quem quiser me seguir, siga-me. Quem quer servir Jesus? Então siga-o. E onde eu estiver, olha essa promessa. Onde eu estiver, ali também estará o meu servo. Qual que é a promessa? Irmão, se eu sou servo, porque eu sou tão grato que eu expresso isso através do meu serviço, se eu sou servo, eu tenho sempre a presença de Jesus comigo. Que tremendo, que tremendo. Recompensas para quem serve. Hebreus 6:10. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Meu Deus do céu, Deus não é injusto, Ele não esquecerá do trabalho de vocês. Que coisa mais linda, que coisa mais linda. Eu vou passar para o terceiro ponto aqui. Então qual que é o primeiro? Pastor, eu não quero ser só educado, eu quero ser grato de verdade, ações de graça. Qual que é o primeiro? Seja intenso, louve o Senhor, adore o Senhor, tenha reverência na sua presença, seja sério na presença dEle, irmãos. Não é? Às vezes eu fico vendo por aí, chega uma pessoa importante, o chefe, chegou o chefe. Chegou o chefe. O cara estava lá todo desmanzelado lá, agora chegou o chefe. Mas, irmão, na presença de Jesus, a pessoa fica levantando toda hora. Não aqui, graças a Deus não acontece isso. Ele levanta, parece que tem um negócio aí na cadeira. Senta e levanta, e vai de novo. Moço do céu! Último lugar. Acho que ninguém... Quem estava com vontade... Não, irmão, tá liberado, pode ir. Em terceiro lugar, para a gente orar. Então, qual é a primeira? Louvor e adoração, né? Reverência. Segundo, serviço. Serviço. Quem ama, quer servir. E terceiro lugar, para a gente orar. Com nossas finanças. Olha só a Maria, a irmã do Lázaro. João 12, 3, né? O versículo 1 diz que esta
Maria, a irmã do Lázaro, é a mesma que ungiu, não é, Jesus com bálsamo, não é? E enxugou com seus cabelos. Assim que fala o versículo 1. Mas aqui no versículo 3 diz assim, olha: então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Então preste bem atenção aqui, irmãos. O que isso tem a ver com finanças? O que isso tem a ver com, eu quero expressar a minha gratidão pela minha oferta, né? Pelo meu investimento no reino de Deus? Como assim? Eu estava pensando nessa história aqui, porque veja bem, irmãos, é muito tremendo isso, porque a Bíblia diz, né, que quando ela fez isso, que ela quebrou o vaso de alabastro, derramou o perfume, o Judas que estava lá disse: que desperdício! Como que ele pode aceitar? Como que Jesus pôde aceitar isso que essa mulher fez? Porque nós poderíamos ter vendido esse perfume por 300 denários. Ele estabelece um valor ali. E nós poderíamos ter ajudado muitos pobres com esse dinheiro. Aí o texto diz que ele não estava preocupado com os pobres. Na verdade, ele estava preocupado porque ele era ladrão e ele estava querendo pegar o dinheiro. O texto explica isso. Depois você pode ver em casa. Mas o que fica para mim aqui é o seguinte, que ele estabelece um valor, 300 denários. Um denário era a diária de um trabalhador. Veja bem, irmãos, essa mulher, a Maria, se ela é irmã de Lázaro, e aqui é o capítulo 12, que é o almoço, que inclusive o Lázaro ressurreto está participando. Quem está comigo aqui? Não é? O Lázaro que ressuscitou está lá. Então eles estão fazendo esse almoço como se fosse um almoço de ação de graças. Não é? É muito tremendo isso. E aí, irmãos, essa mulher, a Maria, não é? Ela quer expressar a gratidão dela pelo que ela recebeu, a ressurreição do irmão, não é? É muito tremendo isso, é muito tremendo isso. E ela derrama. Então, o Judas faz a conta, né? 300 denários. Agora presta atenção, um denário, quanto que é um denário mesmo? Uma diária. Você pensa assim, ó, né? O Rogério pensa assim, uma diária, sei lá, R$100, né? Se for assim um profissional ali, um cara que mexe com cerâmica, que é mais especializado, é quanto? 150, uma diária. Aí você multiplica isso por 365, você chega num valor. É um valor alto. Mas eu pensei assim, quanto que é a minha diária? E quanto que eu ganho por ano, eu, Jackson? Meu Deus, se eu der tudo que eu ganho no ano, o que eu vou comer? Como que eu vou pagar minhas contas? Nossa, é muito dinheiro. O Rogério, então, coitado, milionário, né? Se ele der o que ele ganha por ano, meu amigo. Não é? A gente constrói, só com o que o Rogério der, a gente constrói a nossa como é que chama? Galeria, a nossa galeria, não é? Dá um upgrade na igreja, só com... Quem está me entendendo? Ainda dá para construir o troco, dá para construir a igreja de Porto. Agora veja bem, quando a gente pensa nisso, a gente pensa, meu Deus, ela deu realmente algo de muito valor, não é? É interessante que lá em Lucas, né? Lá em Lucas fala que Jesus estava no lugar e um homem chamado Simão o leproso convidou ele para esse almoço, não é? E a Bíblia diz então que uma mulher, né, às vezes a gente não sabe, até hoje ninguém sabe se essa história é a mesma história ou se é uma outra história parecida, né? Mas vamos pensar que seja a mesma história, não é? Aí veja bem, aí Jesus chegou na casa desse Simão, o leproso. Ele não pode ser leproso, né? Porque se ele fosse leproso, ele teria que viver fora da sociedade. Quem está me entendendo? Então ele é ex-leproso. Os teólogos dizem que ele foi curado no ministério de Jesus, não é? Os historiadores dizem que ele foi curado por Jesus. Agora o cara está oferecendo um almoçozinho para Jesus. Beleza, aí Jesus entra, não é? E aí, como era costume, ele não mandou lavar o pé de Jesus, ele não ungiu Jesus com perfume e não beijou Jesus. Essa mulher, vamos dizer que é a Maria, né? Vamos concordar que é a Maria, ela chega por trás dele,
Mas ela tem um coração tão grato. Alguns estudiosos dizem que ela fez de novo. Que ela fez lá no almoço do Lázaro, não é? E ela fez quando não fizeram para Jesus. Bom, aí a gente não sabe, né? Mas o que essa mulher não aceita é só dizer, muito obrigado porque o Senhor curou meu irmão. Ou, muito obrigado porque o Senhor me curou da lepra. Meu irmão, na cabeça dela tem que ter uma expressão física de gratidão. Quem está me entendendo? E ela quebra o vaso de alabastro e ela unge o Senhor. É muito tremendo isso. Amém, queridos? Aí, quando o Judas reclamou porque fizeram isso, eu acho interessante o que Jesus fala. Ele diz, o que ela fez, ela antecipou o meu embalsamento. Ela previu a minha morte. Ele nem tinha falado ainda sobre que ele ia morrer. Mas ele disse que a mulher teve uma revelação, que ele morreria. Então ela já estava embalsamando ele. Ou seja, ela estava fazendo um investimento no reino, embalsamando o corpo de Jesus antecipadamente. Deixa eu te falar uma coisa aqui, irmãos. Quando eu estou grato, eu quero investir no reino. Quando eu tenho esse coração de gratidão, eu quero agir com gratidão, eu quero investir no reino. Por isso que, irmão, não entra na minha cabeça, eu não consigo entender. Às vezes eu fico tentando entender esses caras, tipo assim, essa briga, essa conversa do dízimo, não é? Porque o dízimo do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e não sei o quê, e briga para cá, e briga para lá, e não sei o quê. Eu digo, cara, eu quero, lógico que precisa de dinheiro para expandir o reino dele, lógico. Não é? E eu estou tão grato que eu quero investir. Irmão, não tem um dia, eu falo para a glória de Jesus, não tem um dia que eu venha cultuar a Deus. Eu faço assim, ó, eu pego o meu salário, separo o meu dízimo, e eu separo uma quantidade de oferta equivalente ao meu dízimo. Eu não estou falando que isso não é uma doutrina, pelo amor de Deus, isso não é uma doutrina, eu faço isso. Aí eu separo aquele valor em cada reunião que eu vou. Então eu tenho uma ideia de quanto que eu vou dar em cada reunião onde eu vou, não é? Porque, irmãos, eu não dou conta de chegar num lugar para cultuar a Deus, que a Bíblia diz, não se apresente diante dele com as mãos vazias. Aí eu não dou conta, aí eu chego lá, já passo o meu cartão, já faço a minha oferta. Irmão, ninguém viu, ninguém precisa ver. Eu amo investir no reino dele. Eu vou entrar nessa briga, não sei. Rapaz, eu sei, o ar-condicionado é pago, esse lugar para a gente construir foi pago e foi muito caro, não é? Agora nós estamos construindo Luzimangues, já gastamos aí, já foi mais de 300 mil Luzimangues brincando, não é? Não está nem perto de terminar, não é? Agora nós estamos entrando em Porto Nacional, vamos alugar um prédio, tudo isso é dinheiro, irmãos. Peraí, pastor, teologicamente falando, para de conversa fiada, irmão. Seja generoso, porque ele foi muito generoso com você. Aí eu vou terminar. Olha o que diz Salmos 50, 23. Aquele que me traz ofertas de gratidão, está aí? Meu Deus do céu, está na Bíblia. Aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando. E eu livrarei todos os que andam nos meus caminhos. É muito tremendo isso, né? Ou seja, é uma prova de andar no caminho dele, ter um coração grato com ações de graças, não é? O Davi, deixa eu terminar falando do Davi. O Davi, o homem segundo o coração de Deus, dizia o seguinte, Salmo 116, 12. O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Olha aqui para mim, ó. O Davi não falava assim, ó. O que eu direi ao Senhor? Eu vou dizer uma palavra muito linda para Ele. Ou eu quero uma inspiração para dizer algo para Deus, pela minha gratidão. Não, irmão, na cabeça do Davi é, o que eu darei para Ele? Quem está comigo aqui? O que darei? Eu quero ações de graças e não só conversa de graça. Eu quero dar algo para Ele. Lembra quando veio aquela praga sobre Israel, pessoas morrendo, ele foi orar e Deus falou para ele que era por causa do pecado. Claro, nós estamos no Antigo Testamento, tá? Antigo Testamento, eu não quero falar para você, pelo amor de Deus, que é para você receber a bênção e a cura, você tem que dar uma oferta, pelo amor de Deus, irmão, isso é papo furado. Eu só quero usar o princípio que o Davi usou aqui, né?
porque nós estamos no Antigo Testamento aqui, então o salário do pecado era a morte. Não é? Eles viviam pela obediência da lei. Então, quando eles obedeciam à lei, eles recebiam bênção. Não é? Nós não. Amém, queridos? Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestes em Cristo. Não é? Agora veja bem, escuta o que eu vou te falar. O Davi, então, vai obedecer a Deus, ele vai fazer um sacrifício por causa daquela doença. Não é? Então, quando ele chega lá com o cara, com o dono da terra, o Araúna, ele quer comprar a terra. Me vende a terra. Me vende os animais, porque eu quero fazer uma oferta ao Senhor. O Araúna diz, majestade, seu dono, o senhor rei, como é que eu posso vender uma coisa que é sua? Toma a terra, toma os animais, toma tudo e faz a tua oferta ao Senhor. A resposta do Davi, porque ele entendia, 1 Crônicas 21, 24, eu não oferecerei um sacrifício ou um holocausto que não me custe nada. O que é uma ação de graça? Pode ser louvor e adoração, não é? Honra, sabe, reverência na presença do Senhor, não é? Fique com medo não, o cara está lá, está no louvor, fique preocupado com o vizinho do lado, irmão, se você está tão grato, te joga no chão, coloca a cara no chão, não é? Não tenha vergonha de ninguém, seja igual a Maria. A Maria fez também, né? Mas eu falei primeiro dos leprosos, né? Daquele leproso. Ei, cara no chão, meu irmão. Não tenha constrangimento nenhum se você é grato. Se você é grato, sirva com todo o seu coração. Sirva como se fosse o primeiro amor, sirva. Nunca saia do primeiro amor. E se você é grato, invista no reino de Deus. Salmo 107, 21. Rendam graças ao Senhor por toda a sua bondade. E como é que eu faço isso? E por suas maravilhas para com os filhos dos homens, ofereçam sacrifícios de ações de graça. Diga comigo, ofereçam sacrifícios de ações de graças. Não é palavra aqui, irmão, ofereçam sacrifício de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Dá para a gente sair atrás do nosso Salvador? Dá para a gente buscar o nosso Salvador e dizer, Salvador, meu Salvador, eu posso fazer alguma coisa pelo Senhor? Eu tenho certeza que Ele vai dizer, eu preciso tanto de mão de obra na igreja. Eu preciso tanto de gente para pregar o Evangelho. Eu preciso tanto de gente para liderar a célula. Sabe, irmão, uma crise, olha, a gente estava aqui, ontem eu estava conversando com o Rogério, a gente vai multiplicar a nossa célula, não é? Do Caribe, e vem uma célula para cá, para a cidade, e nós não temos uma casa para hospedar a nossa casa. Irmão, essa conta não entra na minha cabeça, porque se nós temos 600 membros adultos, nós deveríamos ter, pelo menos aí, né? Vamos colocar aí famílias de, sei lá, de 5 pessoas. Seria 600 dividido por 5. Não é? Dá quanto? 120, é? Então nós teríamos que ter 120 casas. Nós não temos 120 células. Então vocês concordam comigo que está faltando... Se nós não temos 120 células e nós temos 120 casas, você não acha que tem gente que não está dando a sua casa? Essas pessoas não estariam gratas? Não é? Eu fico pensando, eu só estou pensando. Posso pensar, não posso? Então, Senhor, o que eu posso fazer por Ti? Porque eu estou tão grato a Ti. Poxa, lidera uma célula para mim, porque tem tanta gente, tem tão pouca gente para fazer célula, não é? Irmão, a gente não encontra as pessoas, não é? A gente quer fazer agora alguns cursos da Universidade da Família, na igreja, a gente vai fazer, né? Mas um curso que marcou muito a nossa vida, especialmente a vida da Meila, foi criando filhos à maneira de Deus. Fala sobre adolescentes, né? Mas também tinha um outro que ensinava a cuidar de crianças pequenas. Eu falei, amor, a gente precisa ensinar isso para a igreja. Porque eu vejo ainda tanta aberração, não é? De não saber lidar com criança e tal. Mas a gente não tem lugar, a gente não tem pessoal, não é? Por quê? Porque segundo a lei de Pareto, 20% da organização
faz 80% do trabalho. Eu sempre disse assim, não, mas na igreja não vai ser assim. Essa lei de Pareto vai furar na igreja. Essa lei diz que toda organização é assim, que 20% das pessoas fazem 80% do trabalho, menos na igreja, eu dizia, quando eu vim ser pastor. Irmão, eu vou te dizer uma coisa. Eu já estou orando para que a gente consiga chegar nos 20%. Tá bom, seu Pareto? 20% de pessoas que estão querendo pagar o preço. Quando eu estava saindo do seminário, Lucas, eu falava assim, como assim? Como Jesus deu a vida pelas pessoas? Quando as pessoas entenderem isso, meu amigo, vai ser o contrário, 80% da igreja vai faltar trabalho, meu amigo. Porque vai ser tanto trabalhador que vai faltar trabalho. Agora eu estou rezando para o Santo Pareto, para ele conseguir 20% para mim. Que queira pagar o preço. O preto não, o preço. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Amados, abaixo de graça e paz, quero falar agora rapidinho, depois dessa palavra abençoada que nós tivemos, uma palavra de Deus, queridos. E eu queria pegar 2 pontos dessa palavra que foi falada agora para o nosso pastor. Primeiro ponto é sobre o serviço. Você anotou, você sabe o que eu estou falando. Queridos, nós precisamos muito da ajuda, de desafiar você a nos ajudar. Nós temos aqui, você pode entrar aqui embaixo, tem um QR Code aqui embaixo, você vai poder direcionar seu celular para ali, e você vai ter como preencher uma ficha, né? Uma ficha para você servir em vários ministérios, louvor, atmosfera, Paz Kids, né? O Amor em Ação, você vai ter essa oportunidade, né? Nós necessitamos de trabalhadores, a palavra de Deus diz que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, nós queremos que você faça parte desse trabalho. Outra coisa também eu quero falar aqui, que você pode, esse mesmo QR Code, quando você colocar lá, vai aparecer lá a conta da igreja, né? Você pode transferir. Eu quero desafiar você como Maria. Maria pegou algo e colocou diante, jogou aquele vaso de alabastro, ela pegou e derramou aos pés do Senhor Jesus. Ela investiu, literalmente, 1 ano de salário para abençoar o Senhor. E ele diz que aquilo ali foi para o sepultamento de Jesus. Ele afirma isso. Queridos, nós precisamos fazer com que a obra cresça. E eu quero desafiar você agora a trazer seus dízimos, a sua oferta. No QR Code, transfira, né, o seu dízimo, transfira a sua oferta, mas não transfira aquela oferta que você dá continuamente, não. Tenha uma oferta de gratidão, algo que expresse, algo que seja realmente tangível, que mostre a sua gratidão, não apenas de palavras. Aprendemos hoje que quando nós agradecemos de palavras, nós somos apenas pessoas educadas. Não queremos ter essas pessoas educadas, queremos ser pessoas que realmente agradem ao Senhor. Queremos realmente pessoas que tomem atitude, como a sogra de Pedro se levantou para servir, como Maria pegou um vestimento da vida dela, uma grana preta, pegou um vaso, quebrou os pés do Senhor Jesus. Amados, nós precisamos ter atitudes de gratidão, ações que demonstram a nossa gratidão e não apenas palavras. Desafio você agora, né? Durante essa semana você pode depositar, você pode transferir, você pode ir na igreja, você pode também fazer agora o seu nome, colocar seu nome nos ministérios. Nós vamos entrar em contato com você para que você possa realmente servir na obra. Muito obrigado, eu quero que Deus te abençoe, eu quero orar agora pelos dízimos e ofertas. Feche seus olhos. Deus, nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, esses dízimos, essas ofertas que foram entregues, ó Deus amado, muito obrigado. Sabemos, ó Deus, que esses dízimos, essas ofertas que foram entregues são ofertas de gratidão, são atitudes como Maria, que expressam a nossa gratidão por termos sido salvos, por estarmos, ó Deus amado, linkados ao Senhor, só habita em nós, e a vida eterna é a nossa promessa. Muito obrigado, Pai. Queremos ter essa atitude de gratidão, oferecer ao Senhor o melhor das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, fica na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar, faz ela crescer, germinar. Tua palavra é uma semente, meu coração
semente brotar, faz ela crescer, germinar. O teu espírito convenci, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás, aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar, faz ela crescer, germinar. O teu espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás, aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor. Sim, eu serei como a árvore frondosa, e dos meus galhos sairão as frutas mais saborosas. Onde estarei plantado, junto ao ribeiro das águas da vida, e nada me impedirá de viver o melhor. Eu conheço o verbo da verdade de cor. Se foi a luz que me mostrou o caminho de dor, não vai ter sombra que escureça o dia do meu crescimento no amor. Já não ouço o que o mal me diz a respeito do que é ser feliz. Considere vivo como quem não tem cicatriz. Lanço fora tudo que fiz pra ter mais o que sempre quis, pra viver do amor que rega e fortalece a minha raiz. Ninguém amou como já nos amou, antes do sol nascer já nos amou. Só permanecerá e perseverar no amor. Então gerimo fruto pra que não haja luto. Amor é mútuo e preenche nada como tudo, alcança e revela o mais profundo. Amor e simples, puro e não passageiro. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor. Missionários, tudo bem? Como vocês estão? Hoje vamos ter um episódio muito especial e importante. Os últimos 3 episódios
Joshua aprendeu como usar a espada laser do Espírito. Hoje vamos rever esses conceitos tão importantes para vocês também poder usarem essa arma poderosa contra o inimigo das nossas almas, ok? Então quero começar com o primeiro. A primeira coisa que Joshua aprendeu foi de ler a Bíblia. Aqui vocês podem ver, tenho muitas Bíblias no grego, no hebraico, português também. E é muito importante ler a Bíblia todo dia. Tem que ser algo que toda a nossa vida nós vamos aprofundando, estudando e lendo a Bíblia. Missionários, eu vou falar para vocês a minha experiência quando eu comecei a ler a Bíblia todos os dias. Eu fui criado no Chile como filho de missionário e eu lembro que eu não gostava. Meus pais são dos Estados Unidos, éramos missionários gringos lá no Chile, só que éramos gringos pobres. Eu olhava para outros americanos que estavam lá no Chile, todos ricos, com casas grandes, carros grandes, com videogame. Meu Deus, minha família sofria. Eu só comia feijão e arroz todo dia. Nem comia carne porque não tínhamos dinheiro. Éramos missionários na miséria. Então um dia, meu pai chegou para mim e perguntou: o que você quer ser quando você crescer? E eu falei: eu quero ser qualquer coisa menos um pastor. Eu quero ser qualquer coisa menos pastor. Porque é uma miséria ser um pastor. Eu quero ter videogame, eu quero ter uma casa, um carro. E meu Deus, não quero ser pastor porque não quero ser pobre. Então, meu Deus, essa era a minha atitude. Mas, depois de um tempo, meu líder na igreja me desafiou a orar 1 hora por dia e ler a minha Bíblia todos os dias. Eu orava e lia a Bíblia por 1 hora. Eu lembro que o primeiro dia foi muito difícil, muito chato. Eu não entendia nada da Bíblia. Ai, foi difícil. Segundo dia, muito difícil. Primeira semana, muito difícil, mas eu sabia que Deus queria fazer algo na minha vida. E eu, pela fé, eu orava, lia a Bíblia. Depois de 6 semanas, eu senti uma mudança muito forte na minha vida. E pela primeira vez, quando eu abri e comecei a ler a Bíblia, Deus começou a falar. Eu sentia a voz dele, eu entendia, e o Espírito Santo falava para mim. E depois de vários meses, meu coração foi totalmente transformado. Eu passei de ser aquela criança que não queria ter nada a ver com o ministério, passei a ser uma pessoa, uma criança que eu sabia que eu tinha um chamado de Deus e que eu teria que ser um missionário para alcançar as nações. A segunda coisa que Joshua aprendeu foi a decorar versículos bíblicos. Aqui tenho nas minhas mãos cartões com versículos que eu sempre usei desde criança. Eu tinha cartões com versículos e eu ia decorando todo dia. Então, é importante decorar. Primeiro, a Bíblia diz que quando guardamos a palavra de Deus no nosso coração, não vamos pecar contra ele. E segundo, se temos a palavra de Deus dentro de nosso coração, vamos poder falar a palavra de Deus e ajudar a muitas outras pessoas. Então, muito importante decorar a palavra de Deus. Eu lembro que quando era muito jovem e sentia esse chamado de Deus, eu comecei a decorar versículos bíblicos para poder compartilhar o evangelho e falar para outras pessoas. Então eu lembro decorando muitos versículos sobre como ser salvo, sobre salvação. Eu ia todo final de semana para o parque
E eu começava a compartilhar a palavra de Deus e o evangelho de Deus para as pessoas no parque. E foi interessante, eu fiz isso por anos. E muitas pessoas aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador por causa de que deu para eu decorar versículos e compartilhar a palavra de Deus e o evangelho. Então Joshua aprendeu várias coisas. A terceira coisa que ele aprendeu foi sobre meditar na palavra de Deus. Agora, meditar tem várias coisas. Primeiro, temos que pedir a Deus nos falar através da palavra de Deus. Não é só ler, não. Pegamos a Bíblia e dizemos: Espírito Santo, por favor, me ajude, fale a minha vida, meu coração, através da sua palavra. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa de meditar é que você vai bem devagar, lendo palavra por palavra. Em vez de ler rápido, vai bem devagar. Por exemplo, estou lendo agora aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Uau, esse é um versículo muito forte, muito profundo. E não dá só ler uma vez e pronto. Não, você tem que ir ler de novo. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, meu Deus, e começa a meditar. Normalmente queremos odiar nosso inimigo, mas aqui diz: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Então vamos dividir a palavra de Deus, palavra por palavra, que Deus está falando para mim, bem devagar. Então, primeiro temos que pedir para o Espírito Santo nos falar. Número 2, temos bem devagar, palavra por palavra, meditando, pensando o que significa ir profundo. E número 3, pegue caneta, pegue papel e comece a escrever o que o Espírito Santo está falando para a sua vida. Se você não escreve, você vai esquecer. Não esqueça, escreva tudo o que o Espírito Santo fala para a sua vida. Missionários, a última coisa que Joshua aprendeu foi de aplicar a palavra de Deus para a sua vida. É importante entender que a Bíblia não foi só para aquelas pessoas que estavam vivas faz 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. Não, a Bíblia aplica a nossa vida agora, em toda circunstância que está na sua vida. Agora, então, o inimigo tem várias maneiras que tenta atrapalhar quando lemos, estudamos, meditamos, aplicamos a palavra de Deus. O primeiro é que você está tentando ler a Bíblia e de repente você fica muito cansado. Que tal uma sonequinha agora? Soninho? Vamos fazer uma massagem para relaxar. A segunda maneira que o inimigo tenta atrapalhar é que você começa a pensar: muito chato ler a Bíblia, não entendo nada, que chato. Prefiro estar jogando videogames ou fazendo qualquer outra coisa. Aminadab gerou quem? Nação gerou a salmão. Que chato! Salmão gerou... Não, isso é muito chato. Salmão? Ninguém entende nada, tá vendo? Nem você entende. Salmão. Isso é muito chato. Tá certo. A terceira maneira que o inimigo tenta te distrair é através de o celular, as mídias sociais, a mídia, todas essas coisas que tem muita cor, muito atraentes. Ele tenta te tentar com isso. Que tal o Instagram agora?
Pouquinho? É olha, muito divertido. Lembra daquele vídeo? Olha que gatos. É mais legal que a Bíblia, vem. É muito engraçado. Olha, É muito bom. tá com medo dos vegetais lá. Pode fechar a Bíblia. Fecha. Isso é muito mais divertido que a Bíblia. Olha como você sorri. Isso é muito legal. Muito bem. E a quarta coisa que o inimigo tenta jogar para ti enquanto você lê a Bíblia, ele começa a colocar pensamentos negativos de que aquilo não é para ti. Isso não aplica para ti. Talvez Deus abençoe muitas outras pessoas, mas não vai te abençoar. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo pode? Mentira. Você lembra tanto de vezes que você já pisou na bola? Nananina, não pode nada. Pois é, né? Ontem eu esqueci. Exatamente, tá vendo como não é verdade? Acabei dormindo 2 horas da manhã. O inimigo está tentando atrapalhar a Joshua enquanto ele lê, estuda e medita a Bíblia. Vamos ver o que acontece. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Dorme. Dorme, Joshua. O Senhor é o... Dorme. É melhor dormir. Dorme, Josh. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Dorme logo. Não. Dorme logo. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Dorme. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Joshua tá resistindo. Vamos atacar de novo. Bora. Falta nada. Nada lhe faltará? Como assim, mano? É mentira isso. Na semana passada você queria comprar aquele videogame e faltou. É verdade? A palavra de Deus nunca mente. Nada nunca me faltou e nunca me faltará. O que a gente faz? Joshua continua resistindo ao nosso ataque. A gente não pode desistir. Não vamos. WhatsApp. Vídeo do gatinho. Lembra? É mais legal que a Bíblia. Não. Olha como é muito mais legal. Não. Em vez de pastagens, eu encontro meu repouso. Eu não acredito. Joshua está muito forte, está resistindo a Vamos tudo. tentar. Vamos tentar. Da morte. Ele não desiste Não nunca. tem mal nenhum. Pare com Estás isso. comigo. Tenta arrancar ele dessa cadeira. Salmo 23 é uma mentira. Quando Deus... Certamente, a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão Já todos era. os dias da minha vida. Já era. Joshua acaba de vencer o inimigo. Que legal! Maravilhoso. Agora vamos todos cantar juntos uma canção para nos lembrar as 4 coisas que precisamos para crescer na palavra de Deus e poder usar a espada laser do Espírito. Primeiro é ler, número 2 é decorar, número 3 é meditar e número 4 é aplicar. Quero ter o coração cheio da palavra de Deus. A minha espada arde, queima com o fogo de Deus. Quando eu medito, quando eu aplico em cada situação, me encho de poder, posição de batalha com a espada entro em ação. Leio a palavra, decoro a palavra, medito e aplico. Leio a palavra, decoro a palavra, medito e aplico a palavra. Leio a palavra, decoro a palavra, medito e aplico. Leio a palavra, decoro a palavra, medito e aplico a palavra. Leio, Decoro
medito, aplicou. Quando eu medito, quando eu aplico em cada situação, me encho de poder, posição de batalha, com a espada entro em ação. Leio a palavra, decoro a palavra, medito e aplico. Leio a palavra, decoro a palavra, medito e aplico a palavra.